Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme em obedecer um programa de periodização. Alguns deles treinam a menos, outros deles treinam a mais e não conseguem ficar sem treinar. E na primeira oportunidade que tem, ao invés de descansar, vão lá e treinam mais ainda, acabando por pronunciar aí os sintomas de sobretreinamento. Tem gente aí ultimamente dizendo que isso aí não existe. Não existe my eggs, tá? Então, um desses casos aí, a Anne Carolina, ela tem uma dificuldade enorme de não treinar, mesmo quando ela deveria descansar, ela vai lá e faz um treino a mais no final de semana, no sábado, se duvidar no domingo também. Então ontem eu fiz uma ótima sugestão para ela. Quando você tiver um impulso para treinar além do necessário, atrapalhando o seu processo, atrapalhando os seus ganhos, então eu sugeri para ela que, por exemplo, no final de semana ou no dia que ela deveria descansar e que quer treinar, que ela treine, por exemplo, a orelha, assim, você pode fazer 3 séries de 10, 3 séries de 15 para o músculo da orelha. Uma outra opção, você pega e treina a beiça, vai fazer, 1, 2, 3, 4. Se tiver dificuldade, amarra um rubber band e vai fazer, 1, 2, 3, 4. O que vocês acharam da ideia? O sobretreinamento realmente é um problema. Quando você elabora um programa, uma montagem de um programa de treino, você tem que levar em consideração as condições individuais daquele atleta, a sua capacidade de regeneração, o volume, a intensidade do treino que ele está utilizando em um determinado período, para que você coloque a sobrecarga, ou seja, o segundo estímulo para a mesma região muscular, com um intervalo devido, a fim de que ele possa ter regenerado seus tecidos, já o reconstruído em condições ainda mais fortes, isso nós chamamos de supercompensação, a fim de que possamos aplicar a sobrecarga no ápice da supercompensação. Só assim você tem um ganho constante. Se você não dá o descanso devido, se você promove muitos estímulos, você nem consegue recuperar e você já está aplicando a sobrecarga. Ou seja, qual que é essa sobrecarga? É o próximo treino para a mesma região muscular. Ou seja, ao invés de melhorar, você tem um decréscimo na sua capacidade física, no que se refere ao ganho de força, potência, resistência muscular localizada, hipertrofia, seja lá qual for o objetivo do seu treinamento. Porque nem todo mundo, obviamente, treina objetivando exclusivamente hipertrofia, como a maior parte dos senhores. Ou seja, para cada caso existe um estudo, existe uma dose correta, e essa dose, no que se refere ao treino, volume, intensidade e frequência, depende do objetivo. Em bodybuilding, depende da fase iniciante, intermediário, avançado ou mesmo um avançado. Em fase de bulking e fase de cutting, existe uma forma de você elaborar esse treino. Definitivamente, o que não funciona é treinar demais. Atletas muito determinados, atletas muito gananciosos no que se refere à promoção dos estímulos. Aqueles indivíduos que ficam realmente viciados em catecolaminas e não têm autoconsciência suficiente para dosar corretamente o treino, têm a tendência de viverem com sintomas de sobretreinamento. Ou seja, uma indisposição, fadiga, processos inflamatórios, irritabilidade, insônia, inapetência. Se você tem 2 ou mais desses sintomas, fique atento, que pode ser que você esteja treinando demais e não favorecendo a sua recuperação. Isso vai depender de dia para dia, de mês para mês, de ano para ano, vai depender do indivíduo, até as condições climáticas influenciam nisso. Mas você tem que ter
ajustado na sua mente e periodizar o seu treino e procurar obedecer essa periodização a fim de que você não treine demais. Também, óbvio, existe aqueles que treinam de menos. A distância entre o estímulo e o próximo estímulo é tão grande que a pessoa até chegou a supercompensar depois desse estímulo, mas depois essa supercompensação ela desaparece. Quando ele for aplicar o próximo treino, ele não terá supercompensado, ou seja, os ganhos sequer existirão. Ele vai continuar na mesma, entra mês, entra ano e sai ano. Vocês conhecem várias pessoas assim, que estão na mesma há anos. Por quê? Porque não conhecem periodização. Para isso, eu tenho um curso online que considero muito interessante que vocês façam, caso não tenham feito ainda. Chama-se Construindo Programas de Treinamento com Competência. São inúmeras aulas, são várias horas de aula, onde você vai aprender a periodizar para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, os tipos de periodização, periodização para hipertrofia, periodização para mulheres, periodização para a prática de outros esportes. Não deixe de fazer. Construindo Programas de Treinamento com Competência, entre parênteses, periodização, acesso através do meu site. Obviamente, é um curso online. Nos vemos lá.